Eu sou Reinaldo Alexandre e este é o canal A Forma que a Bíblia Diz. No livro de Juízo, no capítulo 17 e 18, fala da história de um homem chamado Mica, que morava nas regiões montanhosas de Efraim. Se a história de Mica não fosse trágica, com certeza ela seria cômica, porque ele comete diversos erros e acertos, e aquilo ali torna a história até um pouco engraçada, da maneira como ela é narrada pela pessoa que escreveu o que está escrito ali. Mica ele rouba 1.100 barras de prata da mãe dele, e durante vários dias a mãe dele amaldiçoa a pessoa que roubou aquelas 1.100 barras de prata, sem saber que quem havia roubado as barras de prata era o próprio filho. Depois de um certo tempo, quando ela acalma, Mica chega para ela e revela para ela que ele era a pessoa que ela estava amaldiçoando, porque era ele que havia roubado as 1.100 barras de prata dela. Ela vê arrependimento no coração dele e ela o perdoa. E quando ela o perdoa, ela pega parte daquelas barras de prata, 200 barras de prata daquela, e contrata uma pessoa para fazer um ídolo de madeira e revestir esse ídolo de madeira com aquela prata. Ela contrata a pessoa e coloca aquele ídolo lá na casa de Mica, né? Mica ele fica empolgado com aquilo, porque ele era um homem religioso, extremamente religioso. Ele manda fazer uma estola sacerdotal e também faz outros ídolos menores que aquele que a mãe dele havia mandado fazer, e também uma capelinha para colocar aquele ídolo, ou seja, um oratório, para colocar aquele ídolo e os ídolos que ele havia criado. E ele coloca um filho dele como sacerdote. Mas logo em seguida, ou poucos dias depois, passa por ali um levita procurando um lugar para poder morar. Ele vinha da região de Belém e estava procurando um lugar para morar naquela região. Mica convida esse levita para poder ficar na casa dele, e logo em seguida ele convida esse levita para se tornar um sacerdote dele, dando a ele 10 barras de prata por ano, para ele ministrar na casa dele, sobre a casa dele, ou ser sacerdote da casa dele, da família dele. E esse homem vai e aceita essa oferta de serviço sacerdotal. Só que naqueles dias, a história narra que a tribo de Dan ainda não tinha encontrado lugar para poder se instalar. E ela pensava em se instalar ali próximo àquela região, atacar um povo daquela região ali, destruir um povo daquela região e habitar nas casas, né, no local que esse povo pacífico, né, que morava ali, habitava. E eles mandam para ali, para aquela região 5 espias, e esses 5 espias, indo lá espiar as cidades que eles pretendiam atacar, eles hospedam na casa de Mica. Ali naquela conversa ali, eles percebem que o sotaque do levita ele era diferente do sotaque de Mica, era um sotaque diferente daquela região. O levita fala que ele era da região de Belém, que Mica havia contratado ele para ser sacerdote dele, aquele negócio todo. Eles consultam o levita sobre se eles iam bem iam em paz, né, iam voltar em paz naquela empreitada deles, ou se ia acontecer uma tragédia com eles lá naquele local, naquela cidade que eles iam espiar. E o levita fala para eles que eles iam voltar em paz. Eles voltam em paz, vão para a cidade deles, né, e anuncia àqueles que os haviam enviado que a cidade que eles pretendiam atacar era uma cidade pacífica. E eles vão lá atacar aqueles povos, e antes de eles passarem lá para atacar aqueles povos, eles passam na casa de Mica. E esses 5 espias que haviam sido enviados contam para o restante da tropa o que havia se passado ali, né? Que ali na casa de Mica tinha um ídolo e um sacerdote, e o sacerdote havia ministrado sobre a vida deles e tal, e eles vão lá. Chegando lá, o que eles fazem? Aquela tropa invade a casa de Mica, toma ali os ídolos e fogem com os ídolos dele. Mica ele junta ali uns vizinhos e vai atrás daquela tropa para tentar recuperar os ídolos que eles haviam levado. E alcançando aquelas tropas, né, Mica fala para eles que eles haviam levado tudo que ele tinha. Havia levado os ídolos, havia levado o sacerdote que ele tinha contratado, porque aqueles homens haviam convencido aquele sacerdote que era muito melhor ele ministrar para uma tribo inteira, né, de Israel, do que ministrar para uma única família. Ou seja, era melhor ele ser sacerdote de uma tribo inteira do que ser sacerdote de uma única família. Por diversos motivos, por questão de status,
por questão também financeira também, certamente a tribo de Dan ia dar ele muito mais riqueza do que o salário que Mica pagava para ele, que era de 10 barras de prata por ano. Então aquele sacerdote ele vai com aqueles soldados, e aqueles soldados roubam, né, levam os ídolos de Mica e vão embora. E Mica, como ele estava incomodado, né, com aquilo, a atitude deles terem roubado, né, os seus ídolos e tal, Mica começa a importunar eles. E eles se aproximam de Mica e aconselham Mica para poder voltar para trás, para poder desistir dos ídolos dele, desistir do sacerdote, porque senão aqueles homens ali poderiam matá-lo. E nessa história de Mica a gente traz vários aprendizados, né? A gente vê ali na história de Mica uma história de roubo, de revolta, de arrependimento, de perdão, de sensatez, de insensatez, de religiosidade, de frustração, de violência, de abandono e de ingratidão. É uma história que ela nos traz muito aprendizado. Além desse aprendizado que eu citei aqui, a gente analisando o livro com calma, o contexto, né, ali do texto, a gente aprende muito mais, né? A gente vê coisas como, por exemplo, que a religiosidade de Mica, ela o impedia de ver a vida com mais qualidade, né? Porque ela exigia dele um certo sacrifício, uma dedicação ao sacerdote, ela exigia dele diversas coisas. Ela levava ele a uma vida sacrificial. A vida de Mica, com aquele sacerdote ali, né, e os seus ídolos, ela cegava-lhe os olhos e não permitia que ele servisse, né, ao Deus vivo. Era uma vida também de fé inútil. Era uma fé inútil a que Mica praticava. Então Mica, ele não admitiu abrir mão ali dos ídolos dele, ele não abriu mão, admitiu abrir mão do sacerdote e foi atrás daqueles soldados. Mas talvez a coisa melhor que poderia acontecer com ele durante toda a sua vida seria ele se livrar daqueles ídolos, seria ele se livrar daquele sacerdote que ele havia colocado ele, aquele sacerdote terreno que ele havia colocado ele sobre a vida dele, que ele havia nomeado ele como um intermediador, né, entre ele e Deus, entre ele e aqueles ídolos. A melhor coisa que poderia acontecer para ele era isso. E ele ainda, sem perceber o que estava acontecendo, que isso poderia ser melhor para ele, foi atrás daqueles soldados para tentar recuperar aquilo que na verdade fazia mal para ele. Então, muitas vezes nós caminhamos por esse lado. Nós caminhamos como Mica, atrás de ídolos e atrás de sacerdotes que muitas vezes não vão fazer bem ou não estão fazendo bem. Ele continua, fala que aqueles ídolos foram levados para Siló e que os netos de Moisés ministraram sobre a tribo de Dan, e vai se saber o que ministraram ali naquele tabernáculo, porque ali mesmo no capítulo 18 fala que aqueles ídolos permaneceram no tabernáculo enquanto o tabernáculo esteve em Siló. Eu vou ficando por aqui, eu deixo um forte abraço para você, graça e paz.